Olá, querido, pastor Flávio Façanha aqui. Eu espero que nos próximos minutos Deus fale profundamente ao seu coração. Deus te abençoe e um ótimo tempo com Deus nessa ministração da palavra. Na Bíblia, Deus tem vários nomes. E cada nome traz uma ideia, traz um título de Deus, explica uma faceta de Deus, quem Deus é, um aspecto da divindade, ou um aspecto da identidade de Deus, que Ele, Deus, quer revelar. Cada nome de Deus revela um aspecto de quem Deus é. Olha para mim e entenda, a Bíblia não se propõe a explicar em completude, na completude, de uma maneira total, quem de fato Deus é. A Bíblia não se propõe a isso, ela não conseguiria fazer isso. Até porque não é ideia de Deus se revelar completamente. Mas muito do que Deus quer ser conhecido, Ele se revela através do seu nome, de circunstâncias. Nós nunca, seres humanos, conseguiremos na totalidade explicar Deus. É uma tarefa que ninguém foi chamado a fazer. De Deus se sabe, foi o que Deus quis revelar. E tudo que Deus revela tem um propósito. Nunca é a vaidade humana, nunca é conhecimento por conhecimento. Você vai ver que todos os nomes estão atrelados a situações e uma aplicação prática disso. São respostas de Deus para determinados homens, mulheres, povo, seu povo. E isso nos alcança até hoje, de maneira analógica. Então, a aliança que Deus fez com Abraão nos alcança também. É como se em cada experiência fosse gerado um protótipo de relacionamento, de modelo, um modelo para toda a humanidade, não apenas para uma pessoa. Mas a Bíblia jamais disse, eu vou explicar Deus em sua totalidade. Eu gosto da canção que diz, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Deus não se permite ser capturado, mas Ele se revela ao homem. Ele sempre se revelou ao homem, progressivamente, em doses homeopáticas, em gotas, em porções, em depósitos. Sempre foi desejo de Deus se revelar. Mas aquilo que Ele revela traz sempre um propósito prático. Não é mera especulação, não é para gerar no homem apenas entusiasmo. Não. Os homens da Bíblia viveram então circunstâncias onde Deus foi até eles, e ao se revelar a eles, foi revelado um aspecto como resposta para um tempo. Eu tenho dito que cada estação da nossa vida exige uma resposta própria. Entenda isso, isso é muito poderoso. Que fase você está vivendo? Que estação você está vivendo agora? Ela vai exigir de você uma resposta adequada. Ah, pastor, há 2 meses atrás eu não conhecia Deus. Hoje você conheço até aqui. Pois Deus exige de você uma resposta até onde Ele se revelou. Ah, essa área eu ainda não resolvi. Você caminhou até aqui, está apto em Deus para resolver, a partir de Deus para resolver? Estou. Então entregue a resposta própria e adequada para essa estação. Deus não te cobraria isso há 2 meses, 3 meses atrás, 1 ano, 2 anos atrás. Mas essas ações próprias exigem respostas adequadas. Jeová foi a forma como Deus se revelou a Moisés. Jeová já é um arranjo, irmão. Porque a palavra Deus, na sua primeira aparição, é um ajuntamento de consoantes sem vogais. Então os homens já na renascença, 1000 e tantos anos depois de Cristo, começam a colocar algumas vogais para que o nome de Deus, o nome primário de Deus, consiga ser pronunciado. Os maçoretas vão colocar vogais, vão colocar acentos nas palavras. A Bíblia antes era escrita toda sem pontos, sem pontuação. Os capítulos vão ser criados depois como uma forma de organizar a revelação, mas o texto era liso, era direto. Você não tinha primeiro capítulo, segundo capítulo. Isso vai sendo organizado. Então o nome de Deus é um ajuntamento de consoantes, Y, H, W, H. Se acrescenta algumas vogais e se consegue então pronunciar o nome de Deus, porque o judeu mais antigo e o mais zeloso não pronunciava o nome de Deus. Porque isso era ferir a santidade de Deus, não se pronunciava o nome de Deus. Então aparece a palavra, já com as vogais, Yahvé, Jeová. Por vezes eles optavam por Adonai, para dizer Senhor. E a primeira vez que Deus aparece para Moisés e se revela, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. E todos os nomes de Deus, então a partir daí, nós vamos ouvir, falar, a partir disso, o Senhor é, Jeová é. Vamos estudar hoje pelo menos 3 nomes de Deus e os seus aspectos, o que ensina, o que traz, o que revela. Mas eu precisava te dar esse pano de fundo, esse contexto para você entender. E o primeiro nome hoje que nós vamos pensar, nós vamos te entregar algumas verdades, está em Gênesis capítulo 22, verso 1, diz assim:
Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Então este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, esperem com um jumento aqui. E eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis que o fogo e a lenha eu estou vendo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o holocausto? Então respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe designara, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha. Então ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Então lhe disse uma voz: não estendas. Verso 10. E estando à mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada o faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá, Jeová proverá. Abraão tem o seu coração provado por Deus. Ele quer saber, Deus quer saber se a bênção dada a Abraão tomou o lugar do próprio Deus. Esse é o contexto que vai revelar um aspecto de Deus sobre a humanidade, mais especificamente naquele dia, naquela hora, sobre Abraão. Mas o contexto é esse: um homem antes fadado a não ter descendência, filhos, porque já velho, a esposa velha e estéril, ventre morto, sem vida, estéril. Essa era a história desse homem antes da aliança com Deus. Mas ele veio agora diante de si a promessa que demorou, irmão. Demorou muito. Sara chega a desacreditar na promessa, ela ri quando Deus repete através do anjo que ela seria mãe novamente. Ela disse: você vai ser mãe. Ela: não acredito. Há tantos anos atrás você apareceu, já era difícil agora. E quando tudo acontece, quando parece que tudo aquieta, Deus pede o filho. Ele só tem um. O outro é Ismael, mas não é o filho da promessa, já foi embora com Agar. E agora, como é que fica? Deus me prometeu, Deus me deu, Deus vai tomar a bênção. A questão é saber se a bênção de Deus tomou o lugar do próprio Deus. Essa é a grande questão. É nesse contexto que Deus vai se revelar mais um aspecto de quem ele é para Abraão. Um homem que não tinha descendência, agora tem uma descendência apontada a partir de um único filho. Dele descenderia toda uma nação. Ele disse que seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas o ponto de partida da promessa que Deus fez a Abraão era a aliança de Deus a esse homem. Deus seria o seu único Deus e o único dono do seu coração. Esses são os termos de Deus para nós hoje. Esses são os termos de Deus para mim e para você hoje. Não é possível ter no lugar de Deus, no nosso coração, ninguém. Por mais legítimo que pareça, o amor de um filho não pode ocupar o lugar de Deus. Ele vai ocupar o lugar de filho, ele vai ocupar o lugar de esposo, ele vai ocupar o lugar de esposa, mas o lugar de Deus é dele. Ah, Deus me abençoou, restaurou meu casamento, virou um ídolo na sua vida? Ou Deus ainda é o ponto de partida? Ou Deus ainda é o centro de todas as coisas? E Deus precisa provar o coração de Abraão. E ele diz: então entrega a bênção que eu te dei. Então sacrifica para mim aquilo que eu te dei, aquilo que eu te entreguei. E esse homem sai para fazer exatamente isso, querido. Olha para mim, entenda isso de uma vez por todas.
Você não precisa brigar ou colocar em choque valores, pessoas. Coloca Deus no centro de todas as coisas e deixa tudo mais orbitar ao redor do centro de todas as coisas, o teu relacionamento com Deus. Eu digo para você, às vezes Deus te entrega uma bênção, mas Ele precisa saber se você passou a amar mais a bênção do que o abençoador. A Bíblia diz que quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus, irmão, são as bênçãos que saem correndo atrás da gente. Falta não. Mas se você se move apenas por elas, eu acho que a coisa está invertida. E Deus precisa saber. Deus não aceita nenhum ídolo no coração do homem, roubando o seu lugar, sentando no trono da sua existência. Eu vejo pessoas condicionando o seu relacionamento com Deus a um relacionamento amoroso. Por exemplo, se Deus restaurar isso aqui, eu vou servi-lo. Se Deus salvar isso aqui, eu vou servi-lo. Abraão tinha no centro da sua vida, no centro do seu coração, a pessoa de Deus. E tudo mais orbitava a partir disso. Deus leva esse homem ao ápice da prova. Ao ápice da prova. Ele pede o sacrifício da própria bênção. Deus, é tudo teu. É quando Jó diz assim, é tudo dele. Foi ele quem deu, foi ele quem tirou. Eu vim nu, vou voltar nu. É tudo seu mesmo, eu estou só tomando conta para levar. Bendito seja o Senhor. Irmão, é tão libertador saber que as coisas são de Deus. É tão leve saber que Ele está no controle. E aí não precisa tirar você, porque é dele. Mas por vezes Deus vai nos provar nisso. Ele te entrega, Ele te confia. Porque a Bíblia chama, porque nós somos mordomos, nós não somos donos. O mordomo toma conta das coisas. E quando eu falo coisas, por favor, inclua pessoas. Não tem outra palavra para eu falar aqui, então vai coisa mesmo. Deus havia entregue Isaac para Abraão, e Deus precisava saber se Isaac ainda era dele, ou se Abraão havia colocado Isaac no próprio lugar de Deus. Esse é o ponto, queridos. Entendemos, às vezes com a mente e o coração, que se foi Deus quem nos deu, tudo pertence a Ele. Tudo dá glória a Ele. E quando isso fica completamente claro para nós, mesmo quando as circunstâncias sejam de extremo desafiadoras, nós agimos em direção à voz de Deus. É quando confiamos mesmo com medo. Abraão vai para sacrificar. E só Deus e Ele sabe o quanto isso lhe custa. Deus está falando, então eu vou fazer. Mas como? Eu não sei. E mesmo assim você vai fazer. Mas Deus está falando. Abraão caminha até o altar para sacrificar seu filho, e as circunstâncias não mudam até o último momento. Não, durante o caminho vai aparecer o carneiro, não aparece. Durante a conversa e a prosa do caminho vai aparecer o carneiro, não aparece. Vai aparecer o sacrifício, não aparece. Na hora que eu for preparar o holocausto lá, o altar vai aparecer, não aparece. Eu estou amarrando o menino, será que agora? Ainda não. Eu coloco ele sobre a lenha, estou com um cutelo para matá-lo, aí ele aparece. Por quê, pastor? Porque Deus tem o tempo para terminar a prova. Ele é que tem. Ele sabe os nossos limites. Mas Deus é pedagógico. Não era uma brincadeira com Abraão. Deus estava para entregar uma nação para esse homem, irmão. Você tem noção do tamanho disso? Deus não entrega as coisas para as pessoas sem tratá-las. Deus não entrega obras grandiosas para as pessoas sem confrontá-las, sem curá-las, sem que elas entendam que Ele é o dono das coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso, quem vai receber algo grande para desenvolver, prepare-se, vai ter que aprender a se submeter. Então não sonhe com coisa grande, então não sonhe com coisa sobrenatural, sonhe pequeno, e você vai ter prova pequena, e você vai ter um tratar pequeno. Mas quando Deus confia as suas coisas para alguém, Ele primeiro cura, e a cura de Deus muitas vezes vem pelo confronto. Não dá para engolir um livro e aprender um capítulo, tem que vivenciá-lo na prática. E a fé desse homem precisa ser gestada em meio ao caos. Porque é fácil pregar sobre fé quando tudo está pronto, quando tudo está fluindo. Difícil é viver a fé quando tudo teima ao nosso redor, quando tudo mente sobre isso ao nosso redor. Eu aprendi com o bispo Fabrício. Eu estou orando para ter paciência, então Deus vai te mandar situações para testar a tua paciência. É mesmo, pastor? Como é que você vai profissionalizar a sua paciência se você não for desafiado a ser paciente? Traduzindo, vai ter gente que vai aporrear seu juízo.
Eu quero ser mais paciente. Presta atenção no que você está orando. Eu quero ter mais fé, então tua fé vai ser provada. Sim ou não? Não, vai ficar tudo bem. Como é que você vai desenvolver a sua fé? Fala para mim, irmão. Como é que você vai desenvolver a sua fé? Então não peça para ser como Jó. Presta atenção naquilo que você está pedindo. Existe o momento em que Deus decidiu fazer, agir. Está na agenda de Deus. Uma coisa é, estou caminhando em direção ao que Deus me falou. Eu estou, pastor. Então descansa, amigo. Continua andando, porque Deus não é menino nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Agora faz a tua parte aí, vai caminhando. Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho como prova que em seu coração nenhum ídolo existia. O que é ídolo? Aquele que rouba o lugar de Deus. O Deus provedor entra em ação e providencia o sacrifício. Quando Deus te pede algo, não é porque Deus tem necessidade. Deus não tem necessidade. É porque Ele quer gerar em você um capítulo a mais de aprendizado. O sacrifício tinha a ver com a formação de Abraão, com o crescimento de Isaac. Não há escassez em Deus. Ele não te pede porque Ele está carente. Ele quer te ensinar alguma coisa. Deus queria aperfeiçoar, ou mesmo tratar uma possível inversão de valores na vida de Abraão. Por isso Ele chama esse homem a sacrificar. Mas Deus não estava carente de sacrifício. O nome? Jeová Jireh, o Deus provedor. Aquele monte passou a se chamar Jeová Jireh. Nesse monte, Deus proveu, Deus fez, Deus provedor. O aspecto de Deus é um Deus provedor. Jeová Jireh, Deus provedor. Nessa circunstância, Ele se apresenta como Jireh, como Jeová Jireh, o Deus que provém. Meu Deus, Deus provedor. Hoje Ele está aqui disponível para mim e para você, para prover todas as suas necessidades. A questão é, Ele quer saber se na ordem de valores do seu coração, você escolhe o que é mais importante, a bênção ou o abençoador, a provisão ou o provedor. Essa é a questão. Ele se apresenta para Abraão, mas ele cria todo esse contexto pedagógico para mim e para você hoje. Ele diz assim: eu não aceito você me fazer de caixa eletrônico, você só vem para cá quando o dinheiro acaba. Quando a necessidade grita, eu quero conhecer você e eu quero me fazer conhecido de você. Eu proponho para você um relacionamento. Eu me recuso a ser usado por você. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero me revelar para você. 7 passos para ficar rico, 10 passos para nunca mais adoecer. Tô fora, irmão. Tô fora. 10 passos para ter mais intimidade com Deus. 5 passos para ser mais quebrantado e aprender a ouvir a voz de Deus. 7 passos para me humilhar diante da potente mão de Deus. 5 passos para perceber quando Ele está falando. Esse tipo de campanha me agrada. Eu não sou contra a campanha, isso sou eu. Mas Deus, Ele sonda o nosso coração. Então a palavra, o anjo do Senhor, e anjo com A maiúsculo, o anjo do Senhor. Era uma teofania. Era Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Não toca. Não estendas a mão sobre o rapaz, sobre o menino. Nada faça com ele. Pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu próprio filho, o teu único filho. Entre mim e ti, Abraão, não há nada nem ninguém. Entre mim e ti, Abraão, não há nada nem ninguém. Entre você e o Senhor, não há nada nem ninguém. Nada me separa dele, nada te separa dele. Nada é mais importante que ele. Mais que o ar que você respira, mais que o ar que nós respiramos é o Senhor. Deus é um Deus de aliança, um Deus de relacionamento. Seu coração deve estar completamente dele. O segundo nome de Deus que nós vamos trabalhar essa noite serão apenas 3. Jeová Rafá. Jeová Rafá. O contexto está em Êxodo capítulo 15, verso 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque elas eram amargas. Por isso ali chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou
essa árvore, Moisés, nas águas, e as águas se tornaram puras, doces. Deu-lhes ali estatutos, ordens, princípios e uma ordenação ali, e os provou. E disse os termos dessa aliança. Deus reforça a aliança: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas enfermidades que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Existem momentos em nossa caminhada que nós chegamos em lugares, queridos, de aparentes recursos, de aparentes alimentos, mas eles não podem nos alimentar, mas eles não podem saciar a nossa sede, eles não podem nos saciar a alma. Nós caminhamos e chegamos, e parece tanto com alimento, parece tanto com uma fonte potável, parece tanto brotar vida. O texto diz que eles caminharam no deserto 3 dias, e chegaram, enfim, diante da água, só que a água não prestava, o alimento não alimentava, não saciava. Quantas vezes nós caminhamos, nós projetamos, nós idealizamos, nós construímos mais estações na nossa vida, a gente está de frente para o lugar, e diz assim: puxa, mas parecia tão promissor, mas não alimenta. Parecia que ia responder aos anseios da minha alma, mas eu experimentei e eu ainda continuo sem saciedade. Puxa, eu conquistei isso e eu pensei que era a resposta da minha vida, eu pensei que a minha alegria estava nisso, mas isso não respondeu, vou atrás de outra coisa. E eles caminharam 3 dias no deserto e pararam de frente a uma fonte, só que a fonte era amarga, o alimento não prestava. Olha para mim e entenda que Deus é quem estava conduzindo o povo. Então, pastor, agora eu não entendi. Se Deus estava conduzindo o povo, como é que eles vão para um lugar onde a água é amarga? Deus conduziu errado? Não! Havia uma parada e havia um aprendizado, um depósito específico naquela fonte amarga. É quando Deus te faz passar por um lugar de escassez, porque Ele tem uma lição para te ensinar ali. Deus me abandonou? Não, tem lições ali. Existe um subproduto para ser alcançado ali. Existe uma razão para você passar por ali. Quando você é povo de Deus, eu estou falando do povo de Deus. Depois, no último tópico, nós vamos falar do povo que não é de Deus ainda. Eu estou falando do povo de Deus, Deus está conduzindo. Vamos parar aqui em Mara. Tem algumas lições para vocês aqui em Mara. Primeira lição é que Deus torna recursos escassos e amargos em fontes potáveis e que saciam a alma do homem. A água era amarga, mas eu vou transformar em doce. Ah, era maldição, eu vou transformar em bênção. Ah, era contra mim, eu vou converter a teu favor. Ah, eu estou trabalhando nesse lugar e ele não me entrega nada. Deus está forjando alguma coisa. Se você é filho dele, não se preocupa, porque Deus não desperdiça combustível. Deus não desperdiça fases. Primeira coisa, primeiro ensinamento para Israel ali: eu posso fazer uma fonte amarga virar água potável e alimentos para saciar a sede de todo ser humano. As águas de Mara se tornam doces. Quais recursos hoje estão diante de você? Que recursos estão nas suas mãos hoje? Quais? Você enxerga? É pouco, pastor. Mas em Deus Ele ressignifica. Em Deus Ele transforma. Aquilo que parece pequeno, está todo mundo armado de faca, está todo mundo com espada. Davi vai sem roupa, sem armadura, porque a armadura era tão pequena que Saul não coube nele. A espada de Saul era tão grande que ficava pesada para ele. Ele disse: macho, eu vou com uma baladeira boa, liga de soro, e 5 pedrinhas que eu vou pegar no riacho aqui. Mas esse recurso é tão escasso, pastor, na mão de Deus. Acerta certinho, irmão. Recursos. Segunda lição de Mara, da água ruim. O povo murmurou. Você ouviu essa parte? Você ouviu? Deus não responde a murmuração. Deus não responde a murmurador. Deus não responde a murmuração. Murmuração não chama a atenção de Deus. Murmuração não move o coração de Deus. Por quê, pastor? Porque todo murmurador é soberbo. Todo murmurador tem justiça própria. Todo murmurador acha que merece. Você me trouxe para morrer aqui. Todo murmurador acusa Deus de infidelidade.
A murmuração manieta as mãos de Deus, encolhe as mãos de Deus. Mas um homem clamou. Moisés. Primeira lição: Deus transforma recursos escassos em recursos fartos, fonte de água viva. Segundo, Deus não responde à murmuração. Murmurar é acusar Deus de infidelidade, é bater no peito, alegar justiça própria, é achar que tem direito. Nós não temos direito nenhum diante de Deus, irmãos. O direito que a gente tem foi Ele que nos deu. Coitado de nós. Ele é que decidiu fazer tudo em nós e por nós e nos mudou de estação. Mas tudo é para Ele, é glória dele. E nós mesmo não tem justiça nenhuma. Não tem, irmão. Pastor, mas a gente ainda continua não, mas foi tudo Ele que fez. Se você procurar a causa em você, talvez você se desviou, você nem nasceu de novo. Você pode até ser bonitinho, você pode estar com o cabelo cortadinho, você pode usar um perfume cheirosinho, mas a causa de tudo está no amor dele, é muito além de você, nós somos muito aquém do que Deus tem para nos oferecer. A razão, a causa não está em nós, mas no próprio amor de Deus. Ninguém escapa disso. Talvez você esteja numa estação um pouco mais à frente, glória a Deus, mas não é sobre você, é sobre o que Ele decidiu fazer na sua vida. Deus não responde à murmuração. Murmurar é achar que merece alguma coisa, e todo murmurador, por essência, é soberbo. Terceira lição de Mara: Deus ouve o clamor. Deus se inclina para ouvir quem está clamando. Deus coloca o seu ouvido para ouvir uma oração em meio a lágrimas e choro e arrependimento e clamor. Clamar é se colocar no lugar de humildade. Clama quem sabe que precisa. Clama quem sabe que necessariamente não tem o direito. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. É diferente se dissesse: por que eu nasci cego? Porque você tem que me curar, porque eu não pequei. Por que eu nasci cego? Todo mundo tem olho, eu não tenho. Desculpa, eu tenho olho, mas não enxerga. Olha o murmurador. Parece que estão pedindo a mesma coisa, mas não estão. Parece que estão acessando o coração de Deus, não estão. Tem compaixão de mim. Olha para mim com teu olhar de graça. Olha para mim com teu olhar de misericórdia. Me alcança, Senhor. Me perdoa. Me dá uma oportunidade. É sobre clamar. É sobre orar. E o coração de Deus se move. Jesus fala sobre isso, porque tem lá os religiosos tudo batendo no peito: eu sou filho de Abraão. Ele fala a descendência dele toda, irmão. Era comum o judeu estudar a sua genealogia desde criança. Bora, repete: seu nome, fulano, filho de quem, que gerou quem, que gerou quem, que gerou quem, veio de onde, voltava até a última geração. E quando um judeu ortodoxo, um judeu religioso, um judeu escriba, um judeu fariseu, saduceu, batia no peito e orava no meio da praça, ele dizia toda a sua genealogia e dizia: por isso o Senhor vai me abençoar. Mas Jesus disse: eu atento para aqueles que diziam assim: eu não mereço, ainda que seja da migalha, eu quero me alimentar, eu quero te conhecer. Isso é clamar, é desnudar a alma, é fazer o coração lacerar na presença de Deus, irmão. Ana clamou e a sua oração enfim foi ouvida. Jairo tem a filha enferma e depois morta, ele clama ao Senhor. Bartimeu clama e ele diz: traz ele aqui. Mara ensina que Deus atenta ao clamor, atenta à oração. Davi clamou no Salmo 51 e diz: restitui em mim a alegria da tua salvação. É quando alguém que falha clama com humildade, em lágrimas, e diz: me dá mais uma chance. Restitui os ossos que o Senhor esmagou, enquanto eu menti, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu tentei esconder o meu pecado, os meus ossos secaram, diz a palavra, mas restitui em mim a alegria da tua salvação. É clamar, não é bater no peito e dizer assim: eu falei, mas todo mundo falha. Assim está humilde demais. É com a alma dizer: eu não mereço, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu já desisti de mim, mas o Senhor não desiste não. Eu estou aqui de novo, Senhor. Me levanta, porque só o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas. Me ajuda aí, comunidade das nações. Eu acho que você entendeu a diferença entre clamar e murmurar. Quarto ensinamento desse lugar: Deus está revelando mais um aspecto do seu nome dentro de um contexto. Para nós hoje aqui. O contexto é todo esse que eu te falei.
Quarto ensinamento desse lugar, Mara, águas amargas. Deus deu uma estratégia para Moisés. O texto diz: e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Então lançou essa árvore na água, Moisés lançou e as águas se tornaram doces. Olha para mim, às vezes Deus vai criar algo, um carneiro vai aparecer do nada, outras vezes Ele vai te fazer enxergar o que Ele já preparou. O texto diz: e observou, lhe fez ver uma árvore. A árvore já estava ali. Olha para mim, alguns recursos já estão aí. Deus vai te fazer enxergar quando você clamar. Algumas estratégias Deus já criou, Ele vai te fazer enxergar. Meu Deus, estava aqui o tempo todo e não tinha visto. Estava à distância de uma oração. Estava à distância de um clamor. Sabe aquela guerra dentro do seu lar que você está tentando com argumentos? E são até interessantes. Vai acontecer quando você começar a orar. Vai ser vencido quando você começar a clamar. Você sabia que a coisa mais poderosa que gera intimidade entre o casal chama-se oração? Não é o sexo não, pastor, o sexo é bênção de Deus. Dentro do casamento tem um sim de Deus. Mas imagina um homem que acorda de manhã, a esposa está dormindo ainda, ele olha lá e começa a orar por ela e diz assim: Deus abençoa a minha esposa. Deus, eu glorifico ao Senhor pela minha esposa. Deus, da ponta do pé ao fio de cabelo, ela vai já se levantar, Deus, para trabalhar. Eu quero abençoar, Deus, eu quero que o Senhor proteja a minha esposa. Deus, cuida dela, cuida da saúde emocional dela, Deus. O Senhor, meu Deus. Aí as coisas começam a mudar. Esse menino, como foi que tu se... Eu sempre fui essa pessoa. Você não me acessou até orar. Existem coisas que vão mudar, ou você vai enxergar, queridos, a partir da oração, porque a falta de oração gera cegueira. A falta de oração gera miopia. Depois de purificar as águas de Mara, Deus estabelece os termos, de novo, da aliança. Deus é um Deus de aliança. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas que estavam sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou o Senhor Rafá, sou Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Jeová Rafá. Os termos são: primeiro, nunca parem de ouvir a minha voz. Ah, pastor, tenho ouvido a voz de Deus. Segundo, pratiquem o que Deus fala. Um homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, disse Jesus em Mateus, é semelhante a um homem que construiu uma casa. Casa é casamento, irmão. Se tem uma coisa que representa casamento, é casa. Mas ele ouve. O ouvido está funcionando, mas ele não pratica. Ah, eu conheço os textos todinho. O diabo sabe mais do que você e que eu. Ele usou contra Jesus os textos, mas ele não pratica. Alicerçou a casa sobre a areia. Faltou conhecimento? Mas ele escolheu construir sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva que bateu com ímpeto contra a casa, e ela desabou, porque ela estava construída sobre a areia. Diferente é um homem que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e coloca em prática. Faz isso, e ele faz. Mas está todo mundo fazendo diferente. Mas Deus falou. Ah, vai demorar mais, mas é o processo de Deus. Mas tem um atalho bem ali, se a gente enrolar essa taxa. Mas Deus disse que não. Vou dar um drible bem aqui. Então ele alicerça uma casa sobre a rocha. Tem vento, pastor? Tem. Igual a primeira casa, é. Tem chuva? Tem. Às vezes ela balança, né, pastor? É. Mas ela permanece, porque ela foi erguida, alicerçada sobre uma pedra angular, sobre a rocha que é Jesus. Me ajuda aí, querido, em nome de Jesus. Me ajuda. Tem alguns arquitetos olvidando e rejeitando essa pedra angular. Mas nós a escolhemos para edificar a nossa casa, o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa própria vida. Pedra angular. Os termos são: ouçam a minha voz e pratiquem aquilo que sai da minha voz. 3, guardem os meus estatutos, ou seja, guarda, revisita. Guardar significa continuidade. Hoje, amanhã e sempre. Talvez hoje, olha aqui para mim, eu sou tão preventivo, eu tento ser. É Deus que está falando. Hoje talvez você esteja muito quebrantado, mas cuidado, amanhã talvez você não esteja. Decida permanecer em Deus. Não espere as coisas ficarem difíceis, permaneça em Deus. Ele diz: olha, ouça a minha voz, pratiquem e guardem os meus estatutos. Quais? Todos. Amanhã, quando você estiver mais tranquilo, não começa a questionar a Bíblia, não. Faz igualzinho você está hoje, moidinho. Tudo você está aceitando. Não engrossa o pescoço, não. Deus faz essa ilustração lá no livro de Isaías. Para o povo dele, Israel: você era uma criança, eu te amamentava, eu fui te conduzindo, mas você ficou adulta.
Você ficou jovem e ficou independente de mim. Olha como a parada em Mara era extremamente importante para o povo de Israel e é extremamente importante para nós. Deus está se revelando como um Deus curador, mas precisa passar pela amargura para entender. Precisa passar por um lugar de aparente alimento, mas não é alimento, para entender. Continuidade, não obedecer a Deus para alcançar algo específico e depois andar em caminhos completamente contrários à sua voz. Eu fecho esse segundo aspecto do nome de Deus com o verso 27 que diz: então chegaram a Elim. E o que é Elim? Havia ali 12 fontes de água. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Depois de Mara, da estação própria de aprendizado, eles vão para Elim. Se em Mara havia uma fonte, era amarga, ali havia 12 fontes e 70 palmeiras. Deus estava mudando o povo de fase. As lições foram aprendidas na estação própria e era hora de caminhar com mais leveza. Os recursos de Elim, da fonte, eram puros, capazes de alimentar, eram saudáveis. Elim é a sua próxima estação, querido. Você está saindo de Mara, onde tudo foi muito escasso, mas Deus purificou. Onde tudo foi difícil, mas Deus esteve com você curando. Mas há um tempo disruptivo na sua vida que se aproxima, onde não haverá uma fonte, mas 12 fontes. Onde não será uma árvore, serão 70 palmeiras para você deitar aonde você quiser. Porque você aprendeu no lugar de amargura. E mesmo ali Deus te sustentou. E mesmo ali Deus não manietou as suas mãos para te abençoar. Mas quantos entendem que Mara era preciso? Quantos entendem que Mara era necessário? Naquilo que Deus está nos forjando, naquilo que Deus está nos transformando. Segunda lição aqui agora em Elim. Primeiro, a próxima estação. Segundo, os recursos são infinitamente maiores. Mara representou a escassez. Elim é a estação da abundância em Deus. A água hoje, assim como no tempo de Jesus, no tempo de Israel, era um recurso tão importante para a existência humana, queridos. Uma fonte impura, Mara, adoece. Um alimento podre pode envenenar. A pedagogia de Deus para o povo e para nós hoje é: eu sou a fonte de vida, bebam da água que eu der e vocês nunca adoecerão. Traduzindo, melhor que ser curado é andar de maneira saudável. Pastor, Deus é um Deus perdoador, mas melhor que receber o perdão de Deus é andar em santidade com Ele. Melhor que ser curado por Deus é viver em saúde espiritual com Ele. Esse lugar novo, Elim, a sua nova estação na vida, onde você é a árvore que Deus te chamou a ser, e por isso dá o fruto próprio da árvore que você é. Aqui a água não precisa ser tratada porque ela está disponível, ela já é doce. Ainda que de mim vocês tenham se alimentado de fontes amargas e impuras, eu, o Senhor, Jeová Rafá, sou Deus que cura. Uma tradução nova do Novo Testamento e da Nova Aliança, eu traduzo isso e passo para a próxima da seguinte forma: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Se está no ponto de sacrificar, vamos sacrificar. Mas melhor do que ser curado é não precisar de cura. Deus, eu não quero voltar para Mara. Deixa eu ir em Elim. Elim fala sobre a minha verdadeira vida. Deixa eu aqui. É quando Pedro, o apóstolo, diz: você está em Elim e está com saudade de Mara. O que você vai fazer lá na água amarga? Estou com saudade daquela fase. Você vai adoecer, rapaz. Você vai comer porcaria de novo. Já te tirei de lá. Tem um lugar com 12 fontes aqui, 70 palmeiras, e você está com saudade de uma fonte que era amarga. Mas tinha aparência. Tinha. Terceiro aspecto, terceiro nome de Deus. Nós falamos Jeová Jireh, Deus provedor. Nós falamos Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós vamos agora para Jeová Chamar, Deus presente está. Deus está aqui. Deus está presente. O texto está em Ezequiel, capítulo 48, verso 35, que diz: o Senhor está aqui. O livro de Ezequiel termina com uma visão da nova Jerusalém, uma nova cidade que desce do céu, anunciando o fim ou o recomeço dos tempos. Uma cidade nova. A marca dessa cidade, sabe qual é, irmãos? Deus entre os homens. A marca da eternidade é Deus habitando no meio do seu povo. É a marca da eternidade. Onde é o céu, pastor?
É um lugar físico? Creio. É um lugar geográfico? Creio. Mas a melhor definição de céu é Deus entre os homens. Deus no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo, acessível às pessoas. Essa é a melhor definição de eternidade. De novo, eu creio que é um lugar físico, geográfico, sim. A Nova Jerusalém representa uma nova vida com Deus, que será perfeita, não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais morte. Haverá um lugar para todos que foram alcançados por Deus, e Deus habitará no meio deles, diz a palavra. Na eternidade viveremos para sempre na presença dEle, em comunhão íntima com Ele. Nunca mais seremos separados da sua presença. É a maior definição para mim. Esse é o fim, a consumação de todas as coisas, o recomeço de todas as coisas, ou a volta ao plano original do Éden, Deus habitando entre os homens. Mas até lá, pastor, mas até lá, como é que vai ser? Hoje, eu quero saber de hoje. Deus está distante de nós? A presença, a companhia de Deus é apenas para um projeto futuro? Precisamos entender algumas verdades importantes aqui. Primeiro, o pecado criou um abismo entre Deus e o homem, gerou separação, porque Deus é santo, Deus não habita no meio do pecado, fato, ponto final. Adão saia, Eva saia. Mas Deus tem um plano, então o Pai envia o Filho como um elo de ligação entre a humanidade perdida e o Pai. Jesus, Deus, Filho, então se faz maldição, porque Ele como Deus também não habitaria no meio do pecado, mas é por isso que a Bíblia diz que Ele se faz maldição e habita com os homens, pele humana, corpo humano, contendo o Deus entre nós, o Deus Emanuel. Olha o nível que Deus baixa, olha o nível que Deus desce para te alcançar, para me alcançar. Ele se faz maldição, porque Deus não habita no meio do pecado. A santidade de Deus é contrária ao pecado, mas Ele envia o seu Filho, o Filho vem, o Filho se submete. Então o Pai volta a se relacionar com a intimidade, com a intimidade através do Filho. Como, pastor? A obra de Jesus nos cobre com o seu sangue, cobre. E o sangue nos purifica e nos faz novo outra vez, nos faz limpos outra vez, justificados outra vez. Tudo é feito pelo Filho. Então, é como se o pecado fosse retirado, o pecado é expiado através da obra de Jesus, nós somos cobertos pelo seu sangue, e o Pai volta a se relacionar com a humanidade, porque ela foi purificada pelo Filho. Mas nem todos estão nesse lugar, irmão, não é automático, não é. É acessível a todos, mas você precisa manifestar: eu quero, eu recebo, o Senhor é o Senhor da minha vida. É isso. É o próprio Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei, é meu. Diante do Pai é seu. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Não é automático, a todo mundo, não é, irmão. Não é. Você precisa dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor na minha vida. Eu quero te entregar todos os meus sonhos. Eu quero que o Senhor me purifique de todo pecado. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida e me leve de volta para casa. O plano de salvação tem fases, tem estações. Jesus é o Emanuel, o ápice do plano salvífico de Deus. Antes a lei apontava o que haveria de vir como uma sombra. Então o Filho veio e viveu todo o plano de Deus para a humanidade. Perceba a lei e revelação através dos profetas que traziam a verdade de Deus, o oráculo de Deus, a palavra de Deus. 2, Filho, Deus entre os homens, e agora estamos na era do Espírito. Jesus é assunto aos céus. Eu estou resumindo tudo, a Bíblia, rapidinho aqui. Ele diz: deixo-vos o Espírito, o vosso Consolador, e Ele vos fará lembrar de tudo quanto tenho os ensinado. Lembra da separação de Deus entre os homens, o pecado? Amém? Você está comigo até aí? Vem o Filho, primeiro a lei, o Filho. Agora, o elo foi criado, o caminho foi pavimentado. Mais que isso, Deus dentro de você, através do Espírito Santo, você se torna morada de Deus, morada de Deus. Nunca antes foi possível. Cada ser humano carrega o Espírito de Deus dentro dele. Lá em Efésios, Paulo diz: depois de ouvir a palavra da verdade, que transforma, que te alcança, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o penhor da vossa salvação. O que é penhor? Ei, o Espírito Santo está aí, eu venho buscar o Espírito, eu venho buscar você. A garantia é o Espírito. Garantia, penhor. Como é que eu sei que ele vem me buscar? Ele deixou algo muito precioso dentro de você, o Espírito Santo. É o penhor da sua salvação.
A garantia que Ele não vai te abandonar, que Ele está com você. Jeová chamar, Deus está presente. Jeová chamar, Deus está presente. Aonde, pastor? Dentro de mim, dentro de você. Morada, casa de Deus. Jeová chamar, Deus presente está. É quando você está para fazer algo assim e você se constrange. Isso que foi isso? É o Espírito Santo dentro de você te constrangendo. Não faz isso, eu te arranquei desse lugar já. Homem caído, perdido, completamente sujo e encharcado, morto em seus pecados, e Deus se aproxima através do Filho. Quantos entendem o que eu estou falando? O texto para essa fase da nossa vida é Efésios capítulo 2. Qual fase, pastor? Quando nós não conhecíamos, estávamos distantes de Deus. Esse é o texto para essa fase. Eu vou já te entregar o segundo texto. Efésios capítulo 2 diz assim: e Ele nos deu vida. E Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas falhas, em nossos delitos, em nossos erros e em nossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Paulo está falando para uma igreja que já conheceu Jesus, está dizendo assim: é como vocês andavam antes, segundo o príncipe e a potestade do ar do Espírito, que agora atua, hoje ainda atua nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo, vocês eram essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. A gente só fazia porcaria, irmão, porque eram as nossas inclinações. Nós estávamos sem Ele. Todos os nossos desejos eram para o mal, eram maliciosos. Lembra dessa tendência? Éramos por natureza, ou seja, nascimento, pecador gerando pecador, até o encontro com Jesus, filhos da ira. Ira de quem? De Deus, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida através de Jesus. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez novos. Morremos, ressurja Flávio, ressurja José, faço você de novo. Você estava morto, ressurja, eu vou ressuscitar você. Olha o que Paulo está entregando. Irmão, se eu fosse você, eu emoldurava esse texto na sua casa. E estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, os quais Deus nos chamou a andar, preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Olha para mim, ora, se Deus decidiu por nós, escolheu a gente, foi até a gente quando a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Hoje que você nasceu de novo, tudo foi obra dele, você respondeu ao chamado dele. Muito mais agora, se Jeová chamar, Deus estava presente. Eu te falei todo o plano de salvação, porque o pecado afasta Deus, mas mesmo assim Deus construiu uma forma de não sair de perto de você. Toda aquela explicação foi te explicar que Deus não se ausentou de você. Muito mais agora, que Ele já te ressuscitou, que Ele já te transformou, Ele continua com você. Ah não, pastor, às vezes eu acho que Deus me abandonou. Você como filho agora? Deixa o diabo te enganar não, irmão. Se antes você estava nesse estado, se antes eu estava nesse estado de morte, e Ele foi até mim, Ele foi até você, muito mais agora. Eu vejo crente, eu vejo gente que foi lavado pelo sangue de Jesus, duvidando se Deus ainda está com ele, se Deus o abandonou, irmão. Isso é uma mentira que o diabo pode colocar no seu coração. Porque quando você estava morto, ele estava lá insistindo: bora Flávio, bora, não rejeita o meu amor, bora. Muito mais agora. Pastor, você disse que ia dar o texto, o segundo texto, para essa nova condição. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E eu termino por aqui. Vocês estão muito... Que saudade disso. Verso 26 diz também o Espírito.
Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus, de maneira semelhante, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito é quem intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo dentro de você, intercedendo, clamando a Deus por você, comunicando o Espírito de Deus com o próprio Deus Pai, orando por você. Verso 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que ele intercede por você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, eu quero ser muito enfático, esse texto é para o seu segundo momento, não é para o primeiro. Eu não posso aplicar esse texto para quem ainda não teve o encontro com Jesus. Você entendeu o que eu disse? Aqui é quem veio para ele como filho. Aquele primeiro texto de Efésios é para todo mundo que ainda não teve um encontro. Deus foi. A partir desse encontro, você está nesse lugar agora aqui. O Espírito Santo dentro de você, intercedendo por você, orando por você, porque você não sabe, se comunicando com o Pai diretamente, sem você nem saber. É para quem já recebeu o Filho. E ele continua. Sabemos que todas as coisas cooperam. Para quem é filho, todas as coisas cooperam. Olha para mim, pelo amor de Deus, entende isso. Sai daqui com isso. Alicerçado de uma vez por todas. Se você está passando qualquer luta e você já é filho, vai cooperar para você. A não ser que você esteja decidindo errado ainda, filho, por favor. Principalmente se for uma decisão que você toma hoje, que vai repercutir pela sua vida inteira. Acho que você entendeu. Casa não, espera um pouquinho. Escolhe direitinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse novo povo aí, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Antes era tudo colheita, irmão. Antes era tudo colheita. Não conhecia a Deus, tudo você fazia, você plantava e colhia. Hoje tem colheita também, mas Deus até nisso te poupa, é misericordioso. Se eu fosse colher tudo que eu plantei de errado, eu não estava nem vivo mais, irmão. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, isso é poderoso, olha, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Todo mundo sabe aqui o verso de João 3,16, todo mundo sabe, porque Deus amou, fala comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui ele está falando de primogênito. O que houve? A partir de Jesus, ele adota muitos filhos. E o que era único se torna primeiro de muitos. Deus tinha um filho, mas a partir do filho, ele traz vários outros filhos por adoção. E o que era unigênito, agora ele é o primeiro de muitos. É quem você é hoje, filho. Por adoção. Pastor, por adoção Você sabia que o amor para adotar é maior do que o legítimo? Por quê, pastor? Porque a gente não precisa se esforçar para amar quem sai de dentro do ventre. É natural. Agora, decidir amar o que não era seu como um filho, tem que ter intencionalidade e desejo. Eu desejo te amar como um filho. Foi o que Deus fez por mim, foi o que Deus fez por você. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha o texto. Falei de um tempo sem Deus, eu estou falando de um tempo agora que nós somos filhos. Você está comigo até aqui? Olha o texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, você tem alguém que peleja por você agora. Você estava mortinho nos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2. O texto de Romanos é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas ao contrário, por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente a partir dele, com ele, nele, todas as coisas? Tem algo que você não vai receber de Deus legítimo a partir de Jesus, irmão? Tem alguma área da sua vida que vai escapar do favor de Deus sendo filho? Tem não, irmão, mas tem tempo certo, tem momento certo e tem lugar certo.
A não ser que você queira viver lá em Efésios 2, morto no seu delito e pecado. Você já saiu de lá, irmão. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, verso 37, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha o verso 38, que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos arrancar, pode nos separar do amor de Deus que foi firmado a partir, está em Cristo Jesus. Nada pode nos arrancar. Jeová Shammah, Deus está presente, Ele está aí pertinho de você, o Espírito Santo mora dentro de você, não há nada nem ninguém que possa te afastar dele, que possa afastar ele de você, nada nem ninguém. Eu quero te entregar a completude dessa palavra. Hoje nem os teus pecados te afastam mais, se você nasceu de novo, porque hoje você é um santo, santificado por Deus, lutando contra o pecado, e não um pobre pecador tentando não errar, é o contrário. Filhinhos, não pequem, mas se todavia pecardes, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Ele está junto ao Pai e Ele intercede por vocês. Você já pensou se toda mentira que a gente contasse, toda falha, toda ira, perdi minha salvação? Já pensou? É como você se porta diante da falha que revela quem você é. Se você ainda está na escravidão, ou se você é um filho que falhou. Ah, pastor, quando eu errei, meu coração doeu, porque eu estava repetindo coisas que eu deveria ter morrido. Eu fiquei tão constrangido. Você é filho. Falhei, pastor, mas Deus perdoa, né? Nunca nasceu de novo. Quem experimentou do amor e do favor de Deus, insiste em andar em novidade de vida. Tem prazer em andar em novidade de vida. Quando falha, dói, mas sabe, no íntimo, que Deus perdoa e dá para começar de novo. Nada, nenhuma circunstância pode afastar o teu Deus de você, Jeová Shammah. José estava na cisterna, mas Jeová Shammah, Deus estava presente com ele na cisterna. Quando seus irmãos o venderam como um escravo, ele estava dentro da cisterna, mas Jeová Shammah, Deus estava presente. José foi para a casa de Potifar, e ele foi injustiçado, e ali lhe custou a liberdade. Ele foi para dentro de uma prisão, irmão. Talvez ele olhasse, Deus me abandonou. Jeová Shammah, Deus estava com ele ali dentro, naquele lugar insalubre. Deus estava com ele. Jeová Shammah. Mesmo depois de interpretar o sonho do copeiro que foi restituído ao seu lugar, aquele homem esqueceu de José. Não se sabe quanto tempo José ainda ficou preso, mas ele foi esquecido no meio do esquecimento, no meio do abandono humano. Jeová Shammah, Deus estava com ele todos os dias. E uma hora, Deus levou Faraó a sonhar. E aquele homem esquecido por outros, por Deus nunca foi esquecido. José, eu lembrei de você, eu nunca esqueci, eu sempre estive com você. Da cisterna ao trono, ao governo de todo o Egito e de toda a terra daquele tempo. Jeová Shammah, Jeová Shammah. A hora chegou e Deus o colocou em liberdade. Aquele homem foi forjado. Hoje, queridos, Jeová Jireh, o Deus provedor, está aqui essa noite. Hoje, queridos, Jeová Rafá, o Deus que cura, que torna limpo, que purifica a sua vida, que é uma fonte inesgotável, está aqui. Hoje, Jeová Shammah, o Deus que está presente em toda e qualquer circunstância, continua insistindo com você.